eu sou o Reverendo Josley Filho e esse é o nosso curso de Teologia Básica da Primeira Igreja Presbiteriana de Rubiataba. Nosso curso de Teologia Básica tem por finalidade aí orientar e instruir, né, os cristãos na formação teológica, fazendo com que cada cristão, cada crente, né, nesse sentido, possa servir melhor o Senhor e o reino. Automaticamente, ao transferir conhecimento, a gente então conhece a verdade, e essa verdade então nos fortalece, essa verdade então nos liberta de tudo aquilo que nos oprime, né? E muitas vezes é a obscuridade do conhecimento, é a falta de entendimento e principalmente o não conhecer o Senhor. Então, esse curso de Teologia Básica, ele tem essa finalidade, fazer fundamento basilar, estruturar a nossa mente e condicioná-la à luz das Escrituras para que a gente possa então crescer cada vez mais. Bom, nós já entramos aí na terceira aula, né? As três primeiras aulas foram, quarta aula, as três primeiras praticamente presencial e a última foi feita uma live no Hangout, né? E agora nós vamos entrar numa quarta aula aqui. E essa aula, então, ela vai ser gravada, como está sendo agora, e vou subi-la, né, pelo YouTube, todos vão poder ter acesso, né, e compartilhar nesse sentido. Bom, a aula de hoje é por que nós cristãos acreditamos no Antigo Testamento, por que nós acreditamos na Bíblia, né? O tema está aí diante de vocês, né, por que nós cremos, né, por que nós cristãos acreditamos na Bíblia, por que nós fazemos isso? Bom, a primeira coisa é entendermos o Antigo Testamento. Por que nós acreditamos no Antigo Testamento? Por que é importante falar isso? Porque muitas pessoas hoje, com base numa tentativa de falar, olha, eu acredito, eu tenho um conceito da razão, isso, aquilo, outro, eles fundamentam a fé, mas não no Antigo Testamento, né? Eles até falam, olha, não, o Antigo Testamento caiu, o Antigo Testamento ficou lá no tempo da lei, então o Antigo Testamento já não é mais necessário, Jesus Cristo já veio, já resolveu tudo, cumpriu e está tudo certo, nós não precisamos do Antigo Testamento. A pergunta que fica é, será mesmo que o Antigo Testamento é dispensável? Será mesmo que o Antigo Testamento não tem importância? Então, a nossa aula de hoje, do nosso curso teológico, ele vai nos ajudar a entender que nós precisamos sim do Antigo Testamento. Nós precisamos realmente do Antigo Testamento. E existem várias razões do porquê que nós precisamos do Antigo Testamento. E eu quero compartilhar com vocês, e como eu disse, são conceitos básicos para fundamentar a nossa fé. Se você quer um curso avançado teologicamente, existem cursos na nossa rede aí já, mais profundos, que você faz por EAD. Eu vou citar dois aqui, se você quiser fazer um curso teológico profundo, procure o Centro Presbiteriano Andrew Jumper, Centro Pós-Graduação Presbiteriano Andrew Jumper, CPAJ. Lá você vai ter um curso por EAD, né, teológico. Nós temos também aí a Faculdade Internacional FITREF, que também eu sei que tem um curso teológico. Se você já é graduado, quer fazer pós-graduação, procure a Faculdade de Brasília. Ela também tem pós-graduações na área eclesiástica, que é interessante, né? Mestrado, pós-graduação, né? Mestrado em pregação, eu já vi. Então existem aí formas de cursos online para que você possa aprofundar. Esse curso aqui, ele é básico e é só uma aula essa aqui que vocês estão vendo hoje, tá? Então a pergunta é essa: por que os cristãos então acreditam e creem na Bíblia? E partindo aí do Antigo Testamento, nós vamos chegar também no Novo Testamento. Bom, a primeira argumentação é que o próprio Jesus Cristo, né, ele aprovava o Antigo Testamento. Então essa para mim é a principal razão, né? E seria uma resposta direta, né? Seria uma resposta muito clara. A primeira, para nós cristãos, por que nós devemos crer no Antigo Testamento, é o fato de que o Jesus Cristo também cria, né? Jesus Cristo também cria. Confiamos nos ensinamentos de Jesus e automaticamente nós vemos que Jesus Cristo, ele como autoridade máxima sobre todas as questões, ele se utilizou do Antigo Testamento, ele cria no Antigo Testamento, tá? E ele então usa o Antigo Testamento como base dos seus ensinamentos. Paulo, em Romanos capítulo 1, né? Paulo, em Romanos capítulo 1, ele deixa isso claro para nós. Ele diz assim, ó, e foi designado Filho de Deus como poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição de mortos. Tá? Então, observe que
através do seu poder ao ressuscitar os mortos, Jesus Cristo então é demonstrado como Filho unigênito de Deus, e tudo isso estava predito para nós no Antigo Testamento, que por meio de milagres, maravilhas e sinais, ele viera como Filho de Deus. Então essa base para nós é extremamente importante, e tudo isso nós encontramos aonde? No Antigo Testamento, tá? Então, se duvidarmos dos ensinamentos de Cristo, estaremos questionando tudo que há de mais precioso na fé cristã, tá? Jesus cria no Antigo Testamento e ensinava as verdades que ali encontrava. E isso por si só já é suficiente para nós como cristãos. Através do relato bíblico, fica claro que Cristo realmente cria no ensino do Antigo Testamento, né? E nós vamos ver isso em vários textos. Um deles para nós, que o próprio Jesus, na narrativa de Lucas, dá para nós, é Lucas 24, né? Lucas 24, eu queria ler esse texto com vocês. Lucas 24, versículos 13 a 31. Lucas, vou abrir lá. Lucas 24, versículo 13. Tá aparecendo aí no PowerPoint para vocês, tá? A referência. Lucas 24 é a narrativa para nós aí da caminhada dos discípulos a Emaús, né? Dos 2 discípulos. E Jesus Cristo então diz assim: naquele mesmo dia, dois deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? E eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamando Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nestes dias? Que coisas? Perguntou Jesus. O que aconteceu? Aí Cleopas responde: o que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus, de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram, e nós esperávamos que era ele o que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e contornaram ter tido uma visão, e contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele estava vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não vieram. Ele lhes disse, Jesus, né, lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Então, está aqui um texto bíblico para nós, dizendo que Jesus, ele cria no Antigo Testamento, né? Ele diz isso para Cleopas e para o outro. Ele diz: vocês demoram a entender. Os profetas disseram a meu respeito. A Escritura precisava se cumprir. E ele então passa a expor de Moisés, né? O texto é muito claro para nós, ele passa a expor de Moisés, passando por todos os profetas, e explica tudo para eles ali. Então, observa que o próprio Jesus Cristo, ele cria no Antigo Testamento, e ele se utiliza do Antigo Testamento, e ele embasa toda a sua argumentação, aqui fica claro para nós isso, no Antigo Testamento, passando por Moisés e pelos profetas. Tudo isso, né? Tudo isso a gente então encontra aí então a declaração de Jesus que ele cria nos escritos, né? E os seus discípulos também deveriam crer naqueles escritos. O texto de Lucas, capítulo 16, versículo 29, também, eu não vou ler ele lá, mas ele também nos apresenta um ensinamento de maneira muito veemente, né? É a situação ali do rico e do Lázaro, né? E Jesus dá grande ênfase à necessidade de nós crermos na palavra de Deus, ao ponto que ele fala isso na narrativa. Ele diz: olha, um homem rico foi condenado em um tormento eterno ali, e ele diz: olha, vocês têm os profetas, creiam, né? Vocês têm Moisés e os profetas, ou seja, vocês têm o Antigo Testamento, né? O homem condenado ao tormento implorou novamente para que os irmãos dele fossem
instruídos acerca do inferno, da situação do inferno, e novamente Abraão, né, na lei, a figura de Abraão, ele diz claramente: se eles não ouvem os profetas, né, e Moisés, tampouco vão se persuadir, ainda que ressuscite alguém entre os mortos. Ou seja, né, o argumento aqui, né, nós temos a força do argumento dizendo que o testemunho do Antigo Testamento é mais valioso, né? E aí eu queria que ficasse isso bem claro: o Antigo Testamento, o testemunho do Antigo Testamento, ele é mais valioso do que se o indivíduo viesse do além e falasse alguma coisa para nós. Olha que importância do Antigo Testamento, olha a importância da Escritura para as nossas vidas. É por isso que nós cristãos cremos na Bíblia. O testemunho da Bíblia é mais poderoso para nós do que o testemunho de alguém que fala: eu ressuscitei e vim dos mortos. O testemunho da Bíblia é mais poderoso do que isso. A gente vê isso nos nossos dias, né? A gente vê gente falar: eu morri, fiquei em coma e fui lá na eternidade e Deus me mandou dar esse recado para vocês. Ou eu já vi, né, o absurdo, a gente fala assim: eu fui lá no inferno e vou te falar um negócio. Cuidado, né? Tem uma mensagem, uma revelação. Pera lá. Essas coisas não têm validade, não é valioso para nós. O que é valioso para nós é a Escritura, a palavra de Deus. E ela tem mais autoridade do que isso. Então fica bem claro isso para nós nesse texto de Lucas, capítulo 16, versículos 29 a 31. Abraão reforçando isso, né? Eles têm Moisés e os profetas. Ouçam. Tá? Então, essa é uma argumentação extremamente importante para nós. Né? E existem outras passagens. Eu poderia ficar aqui boa parte da nossa aula falando de textos de Jesus Cristo afirmando a nós. Por exemplo, nós temos aí João capítulo 10, versículos 33 e 39. Nós temos João 5, versículos 46 e 47, aonde Jesus Cristo enfatiza e argumenta em cima do Antigo Testamento. Esses dois textos aí estão mostrando para nós que os argumentos de Jesus são embasados. Aquele de Lucas, né, 24, já nos mostra isso. Esse texto aqui de Lucas, ele já... Opa, voltar um aqui. Isso. Esse texto aqui de Lucas, ele já nos... Esse aqui que eu estou passando o cursor do mouse, já nos mostra esse argumento, né, que Jesus embasa os seus argumentos sobre o Antigo Testamento. Então perceba que é extremamente importante o Antigo Testamento, e Jesus Cristo vai fazer isso nesses textos aqui, né? Nós vamos ter aqui os textos de João 10 e João 5, que ele embasa os seus argumentos aí, né? E ele faz então aí essa conjunção, né? Ele faz essa ligação entre Antigo e Novo Testamento, ele como representante dessa nova lei, dessa nova aliança, e usando a antiga como base para tudo isso. Tá? Então, se nós crermos, Jesus Cristo diz em João 5, versículos 46 e 47, que se nós crermos em Moisés, nós creremos nele. Né? E esse é o argumento. Se eu creio em Moisés, eu acredito em Jesus. Por isso que não é possível desconectar Antigo Testamento e Novo Testamento. Nós precisamos, porque um revela o outro, um afirma o outro, um atesta o outro. Tá? Jesus, então, está fazendo essa estreita ligação entre o fato de crermos no escrito de Moisés e crermos nas suas palavras. Dessa forma, e aí agora que vem, né, para a turma que diz que não precisa do Antigo Testamento. Dessa forma, duvidar do Antigo Testamento é o mesmo que duvidar de Jesus. Preste bem atenção nisso. Duvidar do Antigo Testamento é duvidarmos de Jesus Cristo. E eu acredito que tem muita gente que fala que não acredita no Antigo Testamento, eu acho que também não acredita em Jesus. Não, pelo menos no Jesus da Bíblia. Tá? Isso é muito claro. Pode ser que ele creia um Jesus desconfigurado, que ele criou na cabeça dele, mas o Jesus das Escrituras não. Porque o Jesus das Escrituras é o Jesus do Antigo Testamento também. Tá? Então, se nós crermos no Senhor Jesus Cristo, nós também temos que crer no Antigo Testamento. Esse é um argumento para nós muito forte. E as passagens que nós lemos e outras passagens, como eu disse, é um curso básico, não vou ficar aqui fazendo uma apologética muito profunda, examinando texto a texto de maneira exegética agora, porque não é o alvo, não é o propósito. O propósito aqui é passar por cima e dizer por que você tem que acreditar no Antigo Testamento e por que você tem que crer, então, no Antigo Testamento a partir do Novo Testamento. Ok, mas nós continuamos aí a nossa argumentação. Então, é importante a gente perceber isso. Né? Por que nós cristãos acreditamos no Novo Testamento? A segunda argumentação é porque os apóstolos aprovavam o Antigo Testamento. Né? Talvez o texto mais emblemático para nós aí sobre isso é o texto
de 2 Timóteo, né, os textos de Paulo a Timóteo, lá os últimos textos de Paulo em vida, essas duas epístolas, né, a primeira e segunda epístola de Paulo a Timóteo. E eu queria ler pelo menos alguns textos aí, né, pelo menos alguns textos. O primeiro deles é esse que sempre me chama muita atenção, eu gosto muito desse texto, é o capítulo 2, aliás, o capítulo 3, versículo 16. Então, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Que escritura é essa que Paulo está falando aqui para Timóteo? Né? Que escritura é essa que Paulo está falando aqui para nós? E em 4:2, novamente, Paulo usa a expressão, ele diz assim: pregue a palavra. Né? Então, que escritura é essa que é inspirada por Deus? Que palavra é essa que Paulo está dizendo para Timóteo? Você acha que é o Novo Testamento? O Novo Testamento estava sendo construído aqui. Tá? Ele não estava formatado do jeito que está nas nossas mãos aqui. Estava sendo condicionado ainda, construído. O próprio Paulo aqui nesse momento escrevendo aqui, né, eles não tinham um Novo Testamento em mãos. Né? Eles começaram a produzir o Novo Testamento a partir das dispersões ali, quando eles começam a pastorear, Paulo enviando essas cartas para pastorear as igrejas, mas essa conexão do Novo Testamento, essa construção de Marcos, Mateus, isso é 2 séculos, quando eles começam a formatar isso e começar a ter esse cano, né, isso aí já é bem mais para frente, né, que eu vou estudar isso mais adiante com vocês. Então, que escritura é essa que Paulo está falando para Timóteo, que era inspirada por Deus? É o Antigo Testamento. Então a turma que diz, não precisa do Antigo Testamento, está contrariando aí os próprios apóstolos. Os próprios apóstolos, eles estão dizendo que nós precisamos do Antigo Testamento, e a orientação de Paulo para Timóteo é que ele deveria então aí pregar, né, a palavra de Deus. Que palavra é essa? Antigo Testamento. Isso é evidente, né? Então, Paulo também tinha essa mesma... Aliás, Pedro tinha essa mesma compreensão que Paulo, né? Se a gente for ler a segunda epístola de Pedro, a gente vai ver que é a mesma argumentação. Então a gente tem Paulo falando, nós temos Pedro falando. Olha só, Pedro lá, ele vai dizer para nós que homens foram inspirados, né? Outro texto também extremamente importante para a nossa argumentação é Pedro também dizendo isso, né? Segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 21, e ele diz assim, vou ler o 20. Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Então, ele está dizendo que o Antigo Testamento ele é inspirado por Deus. Tá? Inspirado por Deus. Então, quanto o Novo Testamento é inspirado por Deus, o Antigo Testamento também é. Tá? Então, e fica esse legado valioso do apóstolo Pedro para nós, para que nós nos mantenhamos firmes na fé, tá? E entendamos e aprendamos com a escritura do Antigo Testamento que ela não foi inspirada, ela não foi dada por vontade humana, mas inspirada por Deus. Tá? Esse é um argumento extremamente importante para nós. E se a gente for olhar, os demais apóstolos citaram o Antigo Testamento, né? Se você ler Marcos 12, versículo 36, ele cita o Antigo Testamento. Se você ler Atos, capítulo 2, versículos 30 e 31, e ali Atos, né, principalmente aquela passagem de Pentecostes, o sermão de Pedro, Lucas mostra para nós que eles apoiavam, né, no Antigo Testamento. O autor de Hebreus, né, ele diz lá no seu capítulo 1, versículo 1, que havendo Deus falado pelos profetas, né, então ele usa o recurso, né, ele usa o recurso aí para nós aí, então, do Antigo Testamento, então ele está falando pelos profetas, né? Então todos os nossos apóstolos argumentaram e embasaram suas epístolas, os seus escritos, os seus tratados em cima do Antigo Testamento. Essa prova para mim é cabal e satisfatória. Para mim é suficiente, né? E só tendo Cristo, né? Tendo aqui Cristo e tendo aí as demais argumentações aí dos apóstolos, para mim já é suficiente, né? Suficiente. Mas antes de a gente passar para a próxima argumentação, então perceba que nós já tivemos aqui a aprovação de Jesus Cristo com relação ao Antigo Testamento, e nós já tivemos a aprovação também dos apóstolos de Jesus Cristo
né, dos homens que foram chamados pelo próprio Jesus Cristo para poderem levar a sua mensagem, né, serem mensageiros do Evangelho, né, de toda a sua mensagem de salvação. Eles estão usando o Antigo Testamento como argumentação e como instrumento. Então, todos eles se valem das Escrituras do Antigo Testamento para poder afirmar e testemunhar e construir o Novo Testamento. Então, tudo isso para nos mostrar que há uma inspiração verbal no Antigo Testamento e que nós podemos e devemos aceitar a autoridade do Antigo Testamento. Porque os primeiros cristãos defendiam os ensinamentos do Antigo Testamento e nós também devemos defender o Antigo Testamento. Então, toda a Escritura é inspirada por Deus. Antigo Testamento, principalmente, e também, tá bom? Bom, diante disso, então, entra para nós o terceiro argumento, né, que é a confirmação através dos fatos. Então, olha lá, eu passei por dois testemunhos internos. Perceba que esse é o caminho. Primeiro eu faço uma análise interna dos fatos. Uma análise interna dos fatos. Aonde? Primeiro, o próprio dono dos fatos, Jesus Cristo. Segundo, os comissionados por ele para poder aí levar os fatos adiante. E agora a gente passa a ver os argumentos externos, tá? E esses argumentos externos aí então começam. Por que os cristãos acreditam e creem na Bíblia no Antigo Testamento? Porque foi a confirmação através dos fatos. Primeiro, a confirmação pelos milagres, né? A gente passa até essa confirmação. A palavra de Deus contém centenas de profecias, muitas delas já se cumpriram e outras estão, né, se cumprindo. Tudo isso, né, por exemplo, aí você fala, qual que está se cumprindo ainda? A segunda vinda de Jesus é um exemplo disso, tá? Então, as primeiras já se cumpriram, todas elas. Pentecostes, por exemplo, já se cumpriu, né? A vinda de Jesus como o filho de Maria, né? Já se cumpriu, o filho da Virgem, né? A entrada dele triunfal em Jerusalém se cumpriu, a morte dele como um cordeiro de Deus imolado ali, esquecido pelos homens, não teve, né? A profecia de Isaías 53 se cumpriu. Bom, então a escritura ela está se cumprindo, tá? Então a confirmação pelas profecias, tanto no Antigo Testamento quanto as que ainda vão se cumprir, como no Novo Testamento, a segunda vinda de Jesus, a tribulação, né, e toda essa coisa toda que está prometida para nós ali no Novo Testamento, reforça para nós que o primeiro é verídico, o primeiro é confiável e ele se cumpriu, tá? Então, nós temos aí uma argumentação muito forte, né, em torno da confirmação pelos milagres, tá? Os milagres, as profecias, elas se cumpriram. A segunda confirmação através dos fatos é a realidade das verdades espirituais. A Bíblia lida com verdades e realidades espirituais e celestiais, tá? Uma delas para nós aí, né, é a confirmação da comunhão cristã, né? O testemunho da palavra de Deus. Tudo isso são realidades de verdades espirituais que estão evidentes. Por exemplo, nós estamos vivendo essa crise do coronavírus. A igreja do Senhor sumiu? A igreja do Senhor desapareceu? A igreja do Senhor acabou? Não. A igreja do Senhor se adaptou. Ela está se readequando, ela está se fortalecendo, se firmando. Está aqui um exemplo disso. Essa aula eu teria que estar dando ela dentro do templo, né? Ali nesse momento. Não estou lá, né? Eu estou aqui dentro de uma outra sala, mas eu estou com a palavra de Deus diante de mim e eu estou com o estudo colocado aí diante de vocês aí. Então, a realidade e verdades espirituais estão sendo evidenciadas para nós. A palavra do Senhor permanece, ela é palavra de Deus. A igreja continua tendo a sua comunhão e se fortalecendo, né? E se adequando. E por último, e esse é um bom argumento, é o testemunho da história, né? Nós vamos ver que tanto antigas culturas quanto antigas novas, elas se perderam, né? Elas se perderam. Mas se nós olharmos os frutos das escrituras e percebemos que a Bíblia vem de Deus, nós vamos ver que ela se mantém firme, né? Deixa eu elucidar melhor esse argumento. É o seguinte, o cristianismo vem atravessando séculos, atravessando impérios. Na verdade, a palavra de Deus vem atravessando séculos e impérios. Eu gosto sempre de citar, nós passamos pelo Egito, eu vou falar de impérios, não vou falar de outras coisas agora não. Um outro argumento histórico seria o dilúvio, tá? A palavra de Deus passou pelo dilúvio, a palavra de Deus passou pelo Império Egípcio, a palavra de Deus passou pelos impérios pagãos, né? Aí você pode pegar ali desde das guerras internas do povo hebreu ali com os ferezeus, jebuseus, gigazeus e por aí vai.
até passando pelos babilônicos e por aí vai. Então atravessou esse império, atravessou Alexandre o Grande, Império Alexandre o Grande, que foi um reformador de cultura. A Bíblia sobreviveu a isso. Passou pelo Império Romano, né? Então também era outro consultor, né? E outro extremamente voltado aí para uma filosofia, uma democracia, mas ao mesmo tempo um secularismo, um obscurantismo. A Bíblia sobreviveu a isso. A Bíblia sobreviveu a todo o período da Idade Média, ao período chamado a Idade das Trevas. Sobreviveu, né? Renasceu ali novamente os conceitos da palavra, a sola escritura e tudo isso ali com os reformadores, e veio atravessou o período aí do secularismo do século XIX, né? O ateísmo do século XIX está aqui hoje na pós-modernidade. Então perceba que o testemunho da história afirma que tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento, eles são instrumentos de Deus, e Deus inspirou, e Deus mantém eles firmes, tá bom? E qual é a finalidade de tudo isso para nós? Esse seria um quarto argumento para nós. É esse argumento aí, a confirmação da fé, né? Nós vamos aprender aqui que a Bíblia, ela confirma então a nossa fé, tá? E aqui eu queria colocar um negócio interessante, tá? Como eu estou dizendo aqui, não é um debate apologético e não é nem esse o fim, né? A verdade é que, se a gente for pensar, não são os melhores argumentos que fazem e convencem a pessoa que é incrédula com relação à Bíblia. Não são os melhores argumentos. Para mim é esse daí, ó. É o Espírito Santo, né? Apenas o Espírito Santo aqui, essa aqui é o Espírito Santo. Age em nosso coração, regenerado, regenerando, então nós, não regenerado na verdade, né? Ele que age no nosso coração não regenerado, e que nos tornamos capazes de crer plenamente na Bíblia. Se não for o Espírito Santo, não adianta ficar aqui batendo e argumentando. Se o Espírito Santo não abrir a nossa mente, né, não abrir a nossa compreensão de que a Bíblia, ela é palavra de Deus para nós, toda ela, e que nós somos salvos porque cremos nos relatos que ela expõe para nós acerca de Jesus Cristo, né, e somos salvos em Cristo Jesus, e esses conselhos das Escrituras não se tornam confiáveis ao ponto de modelar nossa mente e transformar o nosso coração. Se o Espírito Santo não fizer isso, não adianta, não tem argumentação que vai convencer. Tá? Isso é uma coisa muito clara. Então, eu queria desafiar você nesse momento, você que vai me assistir, você que vai me assistir hoje ou que vai me assistir depois, deixa eu te falar um negócio. Peça a Deus para abrir o seu entendimento. Porque eu sei que tem muita gente que tem desconfiança com relação à Escritura. Tem muita gente que tem dificuldade com relação à Escritura. E eu quero dizer para você que somente o Espírito Santo pode te convencer. Deixa eu te falar outra coisa. A Bíblia não faz mal para ninguém. Pelo contrário, todo o conselho das Escrituras, eles são bons aos homens. Sabe o que faz mal para nós? Pecado. É o pecado que faz em nós aí um estrago muito grande e nos destrói. Às vezes você tem dificuldade de crer na Bíblia, porque eu tenho que abrir mão disso, daquilo, outro. O que você está dizendo que você tem que abrir mão é do pecado. Então a Bíblia não faz mal para ninguém. Mas só o Espírito Santo para te convencer disso. Então peça ao Espírito Santo para abrir o seu entendimento e a sua compreensão de que você precisa crer em Jesus Cristo como Senhor da sua vida e que você precisa se arrepender dos seus pecados. Tá? Por último, aí para concluir nosso argumento, então, nós precisamos então de um testemunho interior do Espírito Santo em nós. É o Espírito Santo que faz nascer em nós uma fé genuína através da pregação e do ensino do Evangelho. Tá? Então, entenda isso. Tá? Entenda que somente o Evangelho pode abrir o nosso entendimento. Tá? Somente o Evangelho, através do Espírito Santo, é que pode abrir o nosso entendimento. O Abraham Kuyper, ele diz que o Espírito Santo testemunha ao nosso âmago, né? O âmago do ser humano, falando aos fatos mais básicos da nossa existência e nos convencendo da salvação. Então, eu não tenho dúvida que somente através do Espírito Santo nós compreendemos que a palavra de Deus é a palavra de Deus para as nossas vidas, tá bom? E aí eu concluo então essa primeira argumentação de por que nós cristãos cremos na Bíblia e no Antigo Testamento. Porque o Antigo Testamento ele é usado por Jesus Cristo, porque o Antigo Testamento ele é aprovado pelos apóstolos, porque o Antigo Testamento ele foi confirmado através de vários elementos e fatos, milagres,
ele foi confirmado através das profecias, ele foi confirmado através das realidades espirituais, e ele se mantém firme e consistente. Essa é a nossa aula de hoje, né, sobre por que os cristãos creem na Bíblia, né, em especial o Antigo Testamento. Eu espero que você tenha sido edificado, eu espero que você tenha sido fortalecido, né, e eu estou à disposição para tirar dúvidas, caso você queira. De repente a gente faz aí uma live só para a gente tirar dúvidas acerca desse estudo, tá bom? Então estudem, leiam, escrevam, tá aí os slides, né, eu procurei formatar aí para vocês, para que todos vocês tenham aí os slides aí diante de vocês. Um abraço a todos, obrigado, grande abraço.